Muito bem, eu sou Cleiton Carvalho e você está no canal Missões da Europa. Hoje eu recebo aqui a missionária Mirza Abreu, que vai falar conosco diretamente da Finlândia. Vai nos trazer informações aí sobre como é que está o Evangelho e contar um pouquinho também sobre como tem sido a vida dela nesse país. Então fica ligado porque tem muita dica sobre a Finlândia para quem quer conhecer. Eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Mirza, seja muito bem-vinda ao canal Missões na Europa. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, quem é a Mirza, onde a Mirza está, enquanto eu vou preparando aqui para colocar o mapa, para que as pessoas saibam onde é que você está e se depois você puder falar o nome da cidade, eu vou localizar o pessoal aqui no mapa. Eu agradeço. Fique à Primeiro, vontade para falar. Romenta, bom dia. Eu sou Misa, sou missionária na Finlândia pela Missão Vida em Foco, que fica em Fortaleza. Estou morando na Finlândia há 2 anos, mas tenho um trabalho em missões já, eu estava fazendo as contas aqui, há quase 14 anos. Eu tenho um problema de uma reforma. Não sei se está dando certo agora. Pode falar, não tem, é normal. Pronto, desculpa. Na Finlândia Então, também se faz obra. não, e no verão faz obra todo dia. Pois. Então, assim, fazem quase 14 anos que eu sirvo na Missão Vida em Foco. Meus primeiros anos na Missão Vida em Foco, meus 12 primeiros anos na Missão Vida em Foco, foram voltadas na atuação com crianças vítimas de violência doméstica e também com evangelismo, missões urbanas. Então, tudo que era quebrada e favela de Fortaleza, eu não posso ser arrogante dizer que conheço, porque seria mentira, mas muitas favelas, né, Deus me permitiu conhecer e poder levar a palavra dele a algumas pessoas. Isso é motivo de muita alegria. Quando eu olho para a minha história nisso, eu tenho muita gratidão a Deus. Eu costumo dizer que eu sou um assistente social a serviço do reino. Então, no momento que eu me formei na faculdade, eu coloquei meu joelho no chão e disse: Senhor, me leva sempre a locais que eu possa fazer alguma coisa por alguém. E Deus tem sido bondoso e gentil comigo, honrando essa minha oração. Muito bem, Misa. Então, você está na Finlândia, eu vou compartilhar a tela aqui para que o pessoal possa localizar. Pronto, acho que já está aparecendo aqui, você está vendo aí? Tem até aqui as dicas
de hotéis e tal. Então, aqui está onde eu estou, tem a minha setinha, que eu estou nesse momento aqui em Portugal, e a Certo. Finlândia está aqui. Então, para quem não sabe, que a gente sempre, Finlândia talvez para brasileiro é um país muito distante, literalmente, Sim, né? sim, para mim foi os confins da terra. Os confins da Terra. Então, a A Finlândia mim, que sou de Fortaleza, são 10.000 quilômetros de distância, então foi os confins da terra que Deus separou para mim, um pedacinho dos confins da terra para mim. Pronto. Então veja só, você que está nos assistindo, eu hoje aqui, enquanto gravo essa entrevista, estou aqui em cima, no norte de Portugal, centro-norte, que na verdade a gente é considerado aqui em Aveiro, e o Brasil está lá embaixo. E a Finlândia está lá no norte da Europa. Você está em qual cidade? A gente consegue localizar aqui a região que você A minha está? cidade chama Jyväskylä. Ela é um pouco acima da capital de Helsinki. Eu acho que você já Helsinki é está aqui conseguindo embaixo. ver Jyväskylä tem o nome Finlândia em cima do nome Finlândia, Jyväskylä. Ah, e Estou conseguindo ver. Vasquilar, é aqui. Isso Pronto. Muito bem. é Então, uma tá cidade Vasquilar. extremamente agradável. Mas antes de eu falar dessa cidade, eu quero falar, para que as pessoas entendam, a Finlândia ela é esse país ao norte, né? E ela é mais ou menos um pouco menor que o estado de Goiás. Para as pessoas entenderem, né, o tamanho do país. É mais ou menos um pouco menor que o estado de Goiás. Só que a Finlândia ela não é um país muito populoso. A Finlândia ela é praticamente 75% coberta de florestas. 75% do país são florestas. É o país mais cheio de florestas da Europa. Hum, Isso é muito bom. Não é ruim, realmente. É algo muito bom de ver, de vivenciar, de conhecer. Realmente é algo muito agradável. Só que a população da Finlândia, mais ou menos hoje, é um pouco mais de 5 milhões e meio, 5 milhões e 600 mil habitantes. Seria mais ou menos 17 habitantes por quilômetro quadrado, o que faz da Finlândia o terceiro país menos populoso da Europa. Ok? ok. Porque, assim, sempre que qualquer local que você vá, tem que entender um pouquinho sobre aquele local, minimamente. Geografia, história, idioma, cultura, tudo isso faz parte do leque, né? Então a gente tem que fazer o deverzinho de casa como missionário, entender, tentar conhecer, né, esse local, essa terra que Deus colocou na nossa frente para levar o evangelho. Claro. Mirza, e você falou aí a questão do idioma. Qual idioma que é falado, então, na Finlândia? A Finlândia tem dois idiomas oficiais, o finlandês e o sueco, certo? Contudo, 75% da população na Finlândia é fluente do inglês, Quantos por cento? ok? Em torno mais ou menos de 75% da população. É fluente no Então, é inglês, um não bom é? número. Então, as crianças daqui saem falando inglês. Então, assim, o missionário que vem para a Finlândia, inicialmente, se ele falar inglês, ele consegue se comunicar com grande parte da população. Talvez ele tenha dificuldade de se comunicar com a população mais idosa, porque realmente os mais idosos não têm influência do inglês. Mas os mais jovens, a partir de 50, com menos de 50 anos, quase toda a população é fluente do inglês. Certo. Então, os Só mais. que o maior desafio é o finlandês, porque para você se adaptar ao país, você tem que estudar o finlandês. Muito Não bem. dá para você ficar apenas com o inglês. Não dá. Até porque quando o finlandês sabe que você quer aprender o idioma dele, ele fica feliz. E isso aproxima você daquela pessoa. Isso é uma porta, pequenina porta, de oportunidade, sabe? Quando ele sabe que você está se esforçando, gaguejando, sofrendo para aprender o idioma dele, porque é considerado um dos 10 idiomas mais difíceis do mundo. Uau. Então, é um projeto de longo tempo, é um projeto de todo o restante da minha vida, isso eu já sei. Muito bem, muito bem. Mas é interessante, é porque em missiologia a gente sempre fala que é a linguagem do coração, né? É aquela língua, Sim, o idioma que fala o coração da pessoa. O inglês ele vai sim. entender, mas ainda não chega lá no coração. E o sueco também é bem falado. Não é bem falado, o percentual sueco é menor, porque o que acontece? A história da Finlândia, ela e a história da Suécia se misturam, não só porque a Suécia é vizinha da Finlândia.
É porque durante do século XII até o século XIX, a Finlândia ela era parte do Império Sueco. Então, ela era dominada pela Suécia, né? Só que em 1809 até 1817, a Finlândia fez parte do Império Russo. Então, aqui você encontra muitos russos também. Muita gente que tem algum conhecimento do russo. Porque também é o outro vizinho da Finlândia, né? A gente tem um vizinho que é a Suécia e o outro vizinho que é a Rússia. Certo. Então, vou voltar para o mapa aqui para a turma... Para a turma perceber quem são os nossos bons vizinhos. Pois é. Então, está aqui bem ao norte. Deixa eu chegar isso aqui para o canto. E aqui do lado... A oeste, você tem a Suécia e a leste é Rússia, né? Sim. Pronto. E aí, somente em dezembro de 1917, é que a Finlândia se torna um país independente. Ou seja, a Finlândia só vai completar agora em dezembro, 103 anos enquanto nação. Então, é uma nação relativamente jovem. Sim. Que tem lutado muito para ter essa identidade, por isso também o idioma é algo tão importante, porque se eu sou uma nação que só tem 103 anos, então a questão do aprendizado do idioma, e não são tantas pessoas que falam finlandês no mundo, né? Então, é tão importante o missionário conhecer esse idioma, né? Saber que o nome de Deus aqui é chamado Ilmalá. Ilmalá. Né? Então, assim, você tem que saber minimamente, e até também porque para você se inserir na comunidade, poder comprar as coisas, você tem que saber o finlandês aos poucos, porque tudo vai estar... Aqui você tem as duas placas, né? As placas em sueco e em finlandês. Certo. Tá? E eu moro nessa cidade que eu falei, Vaskilá, e Vaskilá é uma cidade... muito acolhedora, muito bonita, né? É uma cidade que tem muitas universidades, então sempre tem um movimento muito grande de estudantes nessa cidade. Ela tem mais ou menos uns 140 mil habitantes, não é uma metrópole, mas também não é uma pequenininha, uma muito pequena cidade, é uma cidade intermediária, que tem tudo que você precisa. Você tem transporte público muito bom, você tem acessibilidade muito boa, você tem lojas em todos os bairros. Então, assim, é uma cidade muito agradável de se viver, certo? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Deus me colocou num local muito acolhedor. Então, Muito realmente, bem. porque Deus preparou bem, porque as pessoas reclamam às vezes que os finlandeses são muito frios. Na verdade, os finlandeses não são frios, os finlandeses são tímidos. E aí vem um grande desafio na hora de você evangelizar um finlandês. Sim. Misa, agora é importante você falar essa coisa do idioma também, porque como é um país novo, né, um país com uma história recente, a questão do idioma também é uma questão de afirmação. Exato. Né? Como você como assistente social, claro que entende muito melhor do que eu sobre isso, mas é uma questão da autoafirmação, né? A gente tem um idioma, nós somos uma nação. Nós Agora, temos uma história. nós temos uma história, isso tudo. Então, muito valiosa essa dica aí. Opa, estão furando aí, vai chegar na sua parede. Aumentou o volume. Não, é uma coisa assim, mas não se preocupe, uma hora termina. Pronto, vamos lá. Olha, então, assim como eu reconheci logo aí o teu sotaque, eu queria que você falasse de onde você é no Brasil e como é que você, de onde você é e como é que você foi chegar na Finlândia. Como é que você foi chegar aí? Pronto. Eu vou contar um pouco antes para você fazer uma contextualização um pouco anterior. Como eu faço parte da Missão Vida em Foco, a Missão Vida em Foco já fez alguns impactos evangelísticos em outros países, inclusive na Alemanha. Eu não fui para esse impacto que foi feito, mas acho que foi em 2014, 2015, já faz tempo. Mas os jovens que foram, na época, eles fizeram um momento de compartilhar
Como foi esse tempo de evangelismo? E eles falaram, e teve uma história que me marcou muito, porque eu estava lá, aqueles momentos que o Espírito Santo fala, que a gente fica procurando um lenço para colocar no rosto, porque as lágrimas caem, parece um rio, um negócio terrível. Mas eles falaram muito da questão dos refugiados na época na Alemanha. E aquilo foi a primeira vez que Deus tinha me falado sobre a Europa. Eu nunca tinha pensado na Europa enquanto campo missionário, nunca. Eu tinha pensado já na África, né? Com 17 anos eu ficava, África, olhar para o mapa do mundo, aquele país e tal, né? Mas nunca, não tinha acontecido. E aí, naquela época, mais ou menos nesse período, Deus começou a falar comigo sobre a Europa. E aí eu comecei a me aproximar mais de pessoas da Europa e de pessoas amigas, pessoas que já estavam morando aqui para conhecer um pouco mais, tentar aprender um pouquinho de inglês, né? Mas até hoje está só na vontade. E aí eu fui, com o passar do tempo, tive vários amigos, coincidiu de eu ter vários amigos aqui da Finlândia, e conhecer, e conversar sobre a Finlândia. E um desses meus grandes amigos, que se tornou um grande amigo, é hoje meu esposo. Então, há 2 anos, eu e o Marco, meu esposo se chama Marco, eu tenho 47 anos hoje, o Marco tem 61 anos. A gente decidiu casar e eu vim para a Finlândia para casar. E aí eu vim para cá, casei, voltei para Fortaleza, né? Juntei as coisas, recebi o envio da Missão Vida em Foco também como missionária para cá e estou aqui há 2 anos. Porque tu sabe que nordestino é bicho corajoso, né? Muito bem. Nordestino é Tinha uma bicho corajoso. expressão. Não que o carioca não seja, mas o nordestino é bicho corajoso. Muito bem. É comida no bucho e pé no mundo, né? Que é uma expressão que eu aprendi lá no Nordeste. Exatamente. Então, eu estou ainda naquela fase que é a fase de adaptação. Os primeiros meses, realmente a adaptação é um processo, para algumas pessoas, muito difícil. Para mim, foi intermediário o nível de dificuldade. Um dos grandes desafios aqui na Finlândia é a questão climática, porque nós estamos realmente bem ao norte. E o frio, ele pode você pode ter temperaturas de menos 20 graus. Então, para a gente que vem de uma cidade como Fortaleza, aqui o sol na testa, todo dia, 30 graus, você ir para menos 20 é um aprendizado. Mas eu vim com meu coração preparado para isso, eu não reclamo de nada em relação a isso. Eu sempre penso assim, está muito mais frio hoje, então vamos colocar 2 luvas, 3 luvas, né? Tipo, 4 casacos. Né? Vou me adaptando, né? No começo eu não conseguia nem imaginar ficar com a janela aberta. Hoje eu já deixo a janela aberta da casa, eu já estou me adaptando. Deus permite que nos dá graça para isso. Claro. E muito bacana. Você falou, eu ia perguntar realmente a respeito do clima, porque você falou de verão, né? A gente está no verão europeu. Como é que é o verão aí na Finlândia? Bem, aqui está 23 graus. Agora. Muito bem. Está tá mais quente do que aqui. Está bem ensolarado hoje, mas o tempo realmente de verão daqui, eu já peguei um dia aqui 30 graus, eu me senti em Fortaleza. Mas é exceção, não é regra. Em breve já vai começar realmente o outono, aí vai chover mais. Essa época é uma época que o sol se põe bem tarde, da 11h30 da noite ainda tem sol. Sim, e como é que é? Como você está aí bem ao norte, aí na Finlândia você tem a aurora boreal, você tem esses fenômenos da natureza, tem a aurora né? boreal. Como é que é essa questão do dia? Para a gente entrar daqui a pouco de fato em missões, como a gente está falando da Finlândia, quanto tempo de dia que você tem no verão e no inverno e nas outras estações, como é que é? Pois é, o maior desafio é exatamente na época, para mim, no caso, é na época do verão, porque se não tiver tudo fechado, eu não consigo dormir. As janelas, no caso, tudo fechadas, fica difícil até para dormir, porque o sol, ele vai embora mais ou menos meia-noite, quase meia-noite, às vezes, e ele retorna umas 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, e aí você tem o restante do tempo todo com sol.
Então são Já no 4 horas em inverno, média aí de noite. Escuro. já no período do inverno, é totalmente o oposto. Você tem um tempo cinza, escuro. Por exemplo, novembro e dezembro, você tem mais ou menos uns 4 horas de sol por dia. E isso gera uma questão de depressão. Como é que está essa. Agora já entrando propriamente aí no trabalho, como é que é isso, Misa? A gente ouve muito falar que os países ao norte, por conta desse clima fechado, gera uma depressão. O que você pode falar Pois sobre isso? tem uma coisa que é curiosa, não sei se você sabe, né? Talvez a maioria já saiba, que a Finlândia, por 3 anos seguidos, ou seja, 2018, 2019 e 2020, foi classificado como o país mais feliz do mundo. Uau! Você mora no país mais feliz do mundo? Pois é, eu moro, eu sinto, né? Isso é incrível. Mas, ao mesmo tempo, contraditório a isso, a gente sabe que, infelizmente, a Finlândia está ainda entre os países que têm maior incidência de suicídio na Europa, né? É, e isso é muito visível, né? Tanto é que eu até estava pesquisando umas informações para compartilhar com vocês. Por exemplo, em 2018, o suicídio foi responsável pela morte de 35% de todos os jovens entre 16 a 23 anos. Então, Uau! assim, o índice de suicídio é alto entre os jovens aqui. Sim, é cedo, né? Esses jovens, já uma outra pergunta emendando a essa. Existe um problema com o alcoolismo? A gente sabe que os países ao norte têm esse Sim. problema com frio e tomam muita bebida quente. Na verdade, assim, o meu esposo, ele relata o seguinte, que o problema de alcoolismo existe, isso é visível. E outra coisa, o finlandês, quando ele bebe, ele fica, às vezes, agressivo, realmente, é até chama atenção, ele fica bem agressivo quando ele bebe. Talvez porque, como ele é muito tímido, ele vai para o oposto à timidez, Certo. sabe? Ele vai para a agressividade. Mas ele tem problemas, os finlandeses, eles têm problemas com bebida, eles têm problemas com cigarro, eles têm problemas de depressão, de suicídio, mas tem uma coisa que tem aumentado muito também, é a questão das drogas, né? A gente visualiza isso, esse aumento do consumo de drogas. Outra coisa que o finlandês também tem problemas é com jogo, porque o jogo aqui é legalizado. Sim, Aqueles jogos de máquina, né? Eu não sei sim, como é em sim, sim. Portugal, nos outros países. Na Europa toda, raras exceções, na Europa toda os jogos cassino e esses jogos são legalizados. Sim, e aí eles utilizam muito, e eles têm muitos problemas, às vezes, você observa muitas vezes pessoas com problemas de financeiros, porque consomem muito, o consumismo é muito alto, né? Eles consomem muito, utilizam, e às vezes eu já encontrei pessoas com problemas de acumulação, que são acumuladoras de coisas, que Sim, compram. Eu acho assim, eu fico pensando, eu não julgo, apenas observo para poder entender e gerar empatia no meu coração. Mas para que tu compra 20 pilhas de uma vez, sabe? Para que tu compra 10 ventiladores iguais? Então, assim, é porque há uma carência muito grande na alma dessas pessoas, que eles tentam suprir, 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 e aí eles, como o padrão de vida é muito alto aqui, então eles consomem muito, 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 e é uma coisa que chama muita atenção para mim, no caso, me chama sempre muita atenção. certo. Então você falou, as drogas são legalizadas aí? Você tem droga, por exemplo, Não, não maconha, são não é legalizadas. legalizada. Não Tá, são. é Existe a diferente da discussão, Holanda. exato. Não são legalizadas, mas você percebe já aquele movimento tentando legalizar e existe um debate público em relação a essa possível ou não legalização. Certo. Então, vamos lá. Em relação ao. Falamos já um pouquinho da Finlândia, né? Você que está aí nos assistindo, acompanhando o canal Missões na Europa. Eu estou com a missionária Misa, que vive hoje na Finlândia, que é, como ela disse, as palavras dela, os confins da terra. Os meus, né, pelo menos. Pelo menos você saiu de Fortaleza, um lugar que a gente pode dizer assim, onde o sol nunca dorme, o calor nunca dorme, pelo menos, né? Que aí
na Finlândia, onde o sol é que dorme pouco no verão. Bom, em relação ao cristianismo, ao evangelho, como é que é a religião, de uma maneira geral, na Finlândia, para a gente começar? Se o país tem uma religião oficial, Certo. como é que está a Tá. questão religiosa aí? Pronto. A Finlândia é um país historicamente protestante, né? Desde a época da Reforma Protestante, ele aderiu ao protestantismo. Ele é um país que tem uma igreja oficial, que é a Igreja Luterana, mas a Igreja Luterana, infelizmente, ela tem passado por uma grande crise de liderança. Ela tem passado por um esvaziamento exponencial. Para você ter uma ideia, quando a gente pesquisa próprias informações que vêm da própria igreja, aproximadamente apenas 2% dos membros da igreja são membros frequentadores da igreja. O restante dos outros membros da igreja luterana são pessoas que vão à igreja apenas no Natal, que aí no Natal lota as igrejas realmente, tem cantatas, tem vários, as igrejas todas ficam lotadas, mas, e também eu acho que na época de casamentos, funerais, esses momentos são os momentos que algumas pessoas frequentam a igreja, de outra forma não. E eu acredito que essas igrejas elas só estão abertas porque é cobrado o imposto, né? Quem faz parte da igreja luterana paga um imposto, tanto é que eles não têm ofertas e dízimos, né? Eles recebem um valor referente ao imposto, que é o que mantém as estruturas, e que são excelentes, mas no que adianta ter uma estrutura excelente se eu não consigo focar nas vidas, né? E um dos motivos que provavelmente um dos motivos que levam a igreja luterana a passar por isso, né? Primeiro é porque uma coisa que infelizmente é verdade também aqui, nem todos os pastores, pastor aqui é uma profissão, né? O pastor aqui é uma profissão como outra qualquer, mas exatamente por ser uma profissão como outra qualquer, nem todos os pastores são convertidos. Uau. Isso choca muito quando a gente escuta pela primeira vez. Como assim um pastor que não nasceu de novo? Como assim? Né? Como eu posso falar de vida se eu não tenho vida em Cristo, né? Então, eu penso que isso é uma das raízes do problema da igreja aqui na Finlândia. Né? E outra coisa também, assim, além da igreja luterana, a gente tem aqui também um percentual muito pequeno de outras igrejas. A gente tem a igreja pentecostal e a igreja livre. E tem também as igrejas que são chamadas igrejas internacionais, mas o percentual é muito pequeno. 3, 4% das igrejas cristãs são essas igrejas. Então, e tem uma coisa que o que tem mais crescido na Finlândia não são os cristãos, não são outras denominações, não são o islamismo. Infelizmente, o que mais tem crescido na Finlândia são os não crentes. Infelizmente, o que mais tem crescido na Finlândia não é o cristianismo, não é o islamismo, não são outras religiões. O que mais tem crescido na Finlândia são os não crentes, são aqueles que eu não estou falando simplesmente do ateísmo. Certo. Tá? Eu vou explicar isso em números para você poder entender. Ok. Hoje, mais ou menos mais de um quarto da população não pertence a nenhuma comunidade religiosa, ok? Mais ou menos uma coisa que era impensável há 20 anos atrás. Tá? Porque há mais ou menos 20, 30 anos atrás, 80%, 90% da população, todos faziam parte da igreja luterana. Então, hoje é diferente. Então, hoje, mais ou menos, mais de um quarto da população não pertence a nenhuma comunidade religiosa. Em 2010, ou seja, faz mais ou menos uns 10 anos, houve uma pesquisa aqui no país sobre essa questão da religiosidade, do que as pessoas criam.
Nesse ano, em 2010, 33% das pessoas que foram entrevistadas diziam que acreditavam na existência de Deus. 42% acreditava que existia algum tipo de espírito ou força vital. Eu não sei bem o que significa essa força vital, mas eles acreditavam. Sim. 22% não acreditavam que havia algum tipo de espírito, Deus ou força vital. Não é simplesmente eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Certo. Tá? Já agora, em 2019, 28% da população se diz descrente. Se diz que não crê em absolutamente nada. Pronto. Muito bem. Essa questão de descrentes, normalmente a gente até resume, você fez uma separação, mas a gente costuma sempre englobar isso nos ateus. Mas é exatamente isso que você falou, eles não é só o nosso Não Deus, né? O acreditar em Deus de Deus, Israel, um o Deus Deus dos... único. Não acreditam em Deus nenhum. Apesar de que, pelo menos aqui no sul da Europa, eu posso dizer assim, eles são muito, muito místicos. Eles não acreditam, mas se tem alguém ali dizendo que vai fazer alguma magia e se dá algum chazinho, alguma mandinga, vamos dizer, eles acabam Sim, fazendo. sim. Se tem alguém que revela alguma coisa, eles vão atrás disso. Não sei se aí também. É possível, é possível. Eu acho que a carência emocional deles é muito grande. Eu acho que quando eles estão muito angustiados, quando algo chama atenção assim, eles acabam se direcionando para isso. Pronto, Na agora verdade, você. muito. E tem uma coisa que chama também muita atenção. Por exemplo, uma coisa é você evangelizar numa rua do Brasil. Por exemplo, quando você chega para evangelizar uma pessoa que você não conhece no Brasil, por educação ele vai ouvir você muitas vezes. E se você disser a Bíblia disse, ele pode até não aceitar e não se converter. Mas se você diz para ele a Bíblia disse, está na Bíblia, no capítulo tal, no livro tal, ele não acha que é mentira, ele sabe que está na Bíblia e ele acredita na Bíblia. Ah, a Bíblia é o livro santo, é o livro sagrado. Já que na Finlândia, não. Na Finlândia, para a maioria dessas pessoas, a Bíblia é um conto de fadas. Entendeu? Então você tem que ter. Não... E outra coisa, o finlandês ele não aceita que você aborde ele na rua. Ele não aceita ser abordado. Então, o evangelismo de impacto pode ser feito, mas ele não tem um resultado tão bom quanto a gente tem, às vezes, no Brasil. Certo. O evangelismo que funciona aqui na Finlândia é o evangelismo pessoal. Relacionamento. Relacionamento. Muito E bom. outra coisa, o finlandês, ele só vai conversar com você quando ele confiar em você. E isso não é algo rápido. O finlandês, ele começa a convivência com você com zero de confiança. Então, você vai ter que conquistar a confiança dele. Sim, Você vai mostrar primeiro quem você é, qual é a tua história, aí depois ele vai abrindo o coração. Agora, também, depois que ele confia em você, provavelmente ele vai ser seu amigo pelo resto da vida. É muito, muito parecido com o restante da Europa, essa questão também. Aqui na Europa, nos países onde eu passei por alguns países aqui evangelizando, falando sobre Deus, e é sempre assim. Quando você fala com um europeu, eles precisam confiar em você, conhecer você primeiro. Agora, essa questão que você falou, voltando um pouquinho a respeito do ministério profissional, de fato, né, é muito, muito interessante isso, porque no Brasil a gente tem alguns seminários teológicos, por exemplo, porque o seminário de teologia, na maioria dos institutos ou igrejas que dão até, eles não são reconhecidos pelo MEC, né, pelo nosso Ministério de Sim. Educação lá no Brasil. Justamente porque quando você vai reconhecer um curso acadêmico, você não pode fazer discriminação de fé ou de Sim. qualquer outra coisa, né? Mas, então, por isso, por exemplo, eu estudei no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu estudei, depois eu fiz um tempo de missiologia na Juvep. Então, são institutos que não são reconhecidos pelo MEC. Você pode convalidar o diploma. Você pode fazer, né,
a validação, paga algumas cadeiras para ter um bacharel reconhecido pelo MEC. Mas grandes faculdades teológicas, como por exemplo Mackenzie em São Paulo, que é reconhecida, né, a faculdade presbiteriana, ela é reconhecida pelo MEC, só que acontece isso, qualquer um, entre aspas, vou dizer qualquer um, ou seja, a pessoa que não professa fé cristã, protestante, evangélica, ele pode entrar lá, estudar e ter um diploma de teólogo e ser o pastor, sei lá o que for, onde aceitarem ele. Então, esses institutos, fica até a dica para quem está nos assistindo, eles não têm o curso reconhecido pelo MEC, porque senão eles teriam que aceitar qualquer pessoa. Então, tem uma pessoa que ela professa a fé no espiritismo, que ela é muçulmana, ou o que quer que seja, ela pode fazer uma faculdade de teologia numa faculdade grande dessa e ter um diploma de teólogo. E aí é um grande problema, né? Então, dentro dos nossos institutos, nós não teríamos liberdade para falar da nossa fé, haveriam discussões, enfim. Mas na Finlândia, como é uma profissão, pelo que você falou, qualquer pessoa, se ela não tem Cristo, ela chega e pode ser um pastor. É como se fosse um não somente o pastorado, mas o diaconato também aqui é uma profissão. Uau! E é bem remunerado? É bem remunerado. Eu acho que eles conseguem remunerar, não é realmente não é remuneração ruim, não. Eu não posso te dizer quanto custa o salário de um diácono ou diaconisa, ou de um pastor ou de uma pastora, mas eles não são mal remunerados, não. Então é um grande problema. Você que está aí no Brasil, é um grande problema. Então isso na Finlândia, porque você tem um pastor que, se bobear, ou como diz em Portugal, se calhar nem conhece a Bíblia. E tem aquela coisa também dos cursos serem cursos liberais. Então, isso também é questão da teologia liberal, é algo plenamente aceita. Então, assim, casamento homossexual é aceito? Sim. Pronto. Então, assim, essa questão, por exemplo, o que aí eu quero tocar já no outro assunto, que é um grande desafio aqui também na Finlândia, que a gente tem visto também em outros países da Europa, que são a questão da criminalização da Bíblia. Então, infelizmente, por exemplo, aqui na Finlândia tem um caso eu não vou citar nomes, mas isso basta você procurar na internet a história que você encontra nos jornais daqui da Finlândia. Existe uma irmã cristã fiel que é política, que ela faz parte do parlamento finlandês já há alguns anos. Vocês entendam o contexto, ela não fez nenhuma apologia a nada, ela não fez nenhum discurso sobre isso, sobre aquilo. Ela pegou um trecho da Bíblia, eu acho que foi sobre o livro de Romanos, que fala sobre a questão do homossexualismo, postou no Instagram dela, e foi suficiente para ela estar sendo agora, já há algum tempo, investigada pela polícia, pelo Ministério Público daqui. Então, assim, ela não chegou a fazer nenhum texto, um sermão, ela não fez nada. Ela pegou um trecho da Bíblia e postou no Instagram dela. É muito paradoxal, porque é um país protestante, um país onde é oficialmente protestante, né, com a Igreja Luterana, e que está contra a própria palavra de Deus. É impressionante. A gente vê a realidade da Europa, então, como um todo, de fato, tem nominalmente ainda muitos cristãos, muitas igrejas cristãs, mas a prática é altamente inverso, né? Muitas coisas chegam... Eu tenho ouvido muita gente falar que as coisas chegam no Brasil com um atraso de 5 anos, né? Para os países de primeiro mundo da Europa, Estados Unidos, e chegam no Brasil com atraso de 5 anos. E aqui a gente já está vendo essas coisas já bem avançadas, né? O liberalismo teológico e tudo isso. Agora, em relação às igrejas, vamos dizer assim, evangélicas, que é como a gente tem aqui no sul da Europa, Mirza, a gente tem a distinção. Na França, especialmente, a gente tem a distinção da igreja protestante para evangélico. São coisas diferentes. No Brasil também tem a luterana. Eu conheço a igreja luterana no Brasil.
mas nem é tão conhecida assim, vamos dizer, né? Hoje em dia. Hoje em dia. Mas aqui a gente separa quem é cristão, aqui no sul da Europa, a gente diz, eles entendem, os europeus entendem como católico, de maneira geral. Cristão é católico. Se não é católico, é protestante, que já é um pouco, sofre um pouco de preconceito. Mas eles reconhecem. Se não é protestante, ou seja, se não faz parte da igreja luterana ou a igreja reformada, é evangélico. Aí o evangélico é tido como seita por aqui. São seitas, são às vezes estrangeiros que vêm e abrem aí suas seitas e tal. Como é que é isso na Finlândia? Como é que é vista a igreja evangélica? Eu não sei se eu saberia te falar muito sobre isso agora. O que eu posso dizer é que realmente o percentual de igrejas que não são da luterana são muito pequenas. Uma igreja que ou você é da igreja pentecostal, ou você faz parte da igreja livre, ou você faz parte das igrejas que são chamadas internacionais. E essas igrejas, com exceção das internacionais, elas surgem já exatamente, por exemplo, a igreja que eu me congrego aqui, ela é uma igreja pequena, mais ou menos 80 membros em geral, que ela surgiu há 14, 15 anos atrás. Ela surgiu exatamente pela discordância do que estava acontecendo na igreja luterana. Então, um dos pastores decidiu começar do zero um trabalho, e começou do zero. Aqui o nome da igreja é Satama Seurakunta, que quer dizer Igreja do Porto, porque a gente está localizado na região do Porto da cidade. E aí começou um trabalho do zero. Ela é uma igreja com a linha mais pentecostal, mas uma coisa... Eu não sei nem como explicar, uma coisa... Não precisa explicar, não. Aquela coisa meio termo. Ela não é aquela Mais igreja... equilibrada, né? Ela é mais equilibrada. Ela é bem bíblica, bem estudo da palavra, bem teológica, busca realmente ir lá no fundo do estudo bíblico e tal. Mas ela se permite o mover do Espírito Santo. Seria mais ou menos isso. Pronto. Ela foi fundada por finlandeses? Não sei se você Ela é falou, fundada perdi. por finlandeses. Bom, Por então ela não finlandeses. entra nessa questão das igrejas internacionais. Não entra. Agora, aqui na Finlândia, a gente tem uma coisa interessante. Nós temos... que quando eu vim, eu tive aquela curiosidade de pesquisar, né? O que eu tinha... da presença de brasileiros aqui, o que eu tinha... se eu tinha alguma opção de igreja para congregar. E aí, aqui na Finlândia, nós temos 3 pastores brasileiros. Que são casados com 3 com finlandesas, né? Certo. E eles já estão aqui há quase, mais ou menos, eles estão aqui há quase 10 anos, uma há mais tempo ainda, mais 15 anos. E sim, um deles tem uma igreja que ele começou o trabalho junto com a esposa. Legal. Que é um trabalho que ele começou, e aí eles acabam focando muito nos brasileiros, que são casados também com estrangeiros, com finlandeses ou com outras nações, e aí eles focam muito o trabalho nesse público, ou com africanos, né? Mais ou menos isso. Entendi. Não sei se deu para entender. E fazem cultos em português? E eles fazem culto misto. Às vezes é inglês, às vezes é português, às vezes é finlandês. O culto costuma ser com esses 3 idiomas. Entendi. Entendeu? Entendi. Legal. Então, um exemplo de igreja internacional seria qual aí? Você poderia dizer assim, o que é considerado essa igreja internacional? Uma denominação, alguma coisa? A denominação. Aqui, por exemplo, a gente tem na nossa cidade uma igreja internacional, os pastores tem um pastor indiano, outro pastor da Finlândia, outro pastor africano, e eles se denominam internacional. Agora você tem as igrejas, por exemplo, Assembleia de Deus, Batista... Não. Batista tem. Batista é uma igreja que tem. Não é tanto, mas tem. Um percentual pequeno, mas tem. Uma igreja batista. Não sei se tem presbiteriana, não vi ainda presbiteriana, mas batista eu sei que tem. Muito bem. Então, eu queria que, já caminhando para o nosso final, você falasse para quem pensa em ir para a Finlândia, para quem tem um chamado de Deus para a Finlândia, quem tem ouvido Deus falar a respeito da Finlândia, ou quem vai ser
através desse nosso bate-papo, dessa entrevista, quem vai ser despertado para a Finlândia, né? Às vezes tem alguém que vai assistir, tá aí com a pulguinha missionária atrás do ouvido aí já, Deus Essa falando. pulguinha coça. É, de repente vai ser despertado para essa realidade da Finlândia. O que essa pessoa tem que fazer? Você, além do básico que todo missionário precisa, como é que a pessoa ela tem que se preparar para ir para a Finlândia? Realmente ela tem o interessante é que ela possa visitar o país antes de tomar a decisão final, sabe? Não é um país fácil de adaptar. Então, eu acredito que o interessante é que essa pessoa ela possa ter um tempo aqui, nem que seja aqueles 3 meses de turismo, conhecendo o país, e de preferência na época mais difícil, que é a época do inverno, né? Procurando contactar pessoas que já estão no campo missionário, que já estão aqui vivenciando isso, porque e você tem que ser enviado por alguém também, não venha por conta própria. Não venha Certo. por conta própria, venha com a cobertura de alguma instituição, de alguma igreja, né? Mas eu acho que assim, quando Deus acende um fogo no coração da gente, é porque é para queimar. Então, você não se preocupe que Deus vai providenciar tudo. Agora você tem que fazer a sua parte. Então, você pode, por exemplo, se você não tem dinheiro para pagar um curso de inglês, hoje em dia existem muitos aplicativos que você pode utilizar. Você pode utilizar, eu posso até fazer, né, falar, você pode utilizar até o grupo O canal Missões da Europa? Sim, Missões da Europa eu acho muito legal, quando você já estiver um pouco mais avançado. Hoje, o finlandês, você também encontra finlandês, cursos de finlandês gratuitos pela internet. Procura se aproximar do idioma, procura ler sobre a história, né? Procura conhecer pessoas que já estejam na Finlândia, né? Procura que você consegue falar com pessoas. Por exemplo, os pastores que eu conheci aqui, e eu mesma, a gente está sempre disponível para ouvir. Se você tem algum chamado, a gente pode tirar dúvidas, né, esclarecer alguma coisa. A gente pode minimamente tentar. Mas a trajetória de missões de cada um é única, né? A única coisa que eu posso dizer é assim, não venha sozinho. Outra coisa, ninguém fica ilegal aqui na Finlândia, né? Então, Muito você bem. não tem como ficar ilegal aqui na Finlândia. Não existe ilegais aqui na Finlândia. Você tem que ter realmente a permissão. E tudo isso tem um custo. Por exemplo, para você ter uma ideia, não sei nos outros países, mas meu primeiro pedido de permissão aqui na Finlândia foi 420 euros, né? Aí já tive que pagar outra taxa de 250 euros, agora eu já tenho permissão para mais 4 anos aqui na Finlândia. Então, assim, não é uma coisa barata. E a gente está vivendo a realidade do câmbio, né? O câmbio tá bem difícil agora. Quem recebe dinheiro do Brasil, se já vivia pela fé, está vivendo mais ainda, né? Mas Deus sustenta, não se preocupe que Deus sustenta. E o ideal também é que você tenha alguma, como Paulo, né? Paulo fazia tendas. Então, o ideal é que você também tenha alguma coisa para a sua fábrica de tendas. Ou você seja um carpinteiro, ou você saiba pintar paredes, ou você seja bom em limpeza. Não tenha vergonha disso, irmão. Talvez essa seja a porta inicial que Deus te abra para a sua manutenção, né? Lógico que o ideal é que a igreja pudesse sustentar, mas mesmo que a igreja não possa te sustentar, você tem que ter alguma estratégia, uma segunda estratégia para poder fazer, né? Sim. Missão Agora, não é... E outra coisa, missão não é coisa de gente desocupada, não. É coisa para gente muito ocupada. muito bem. Agora, Misa, como é que as igrejas recebem um missionário ou cristão que vem de um outro país, o obreiro que vem de um outro país? Como é que é a recepção dessas igrejas? Olha, eu não posso falar das outras pessoas, mas eu percebo que tenha sido até bem acolhedora, né? Tudo tem muita questão de se eles sabem quem você é, se eles sabem a tua procedência. Como eu falei, o finlandês não confia fácil, então realmente você tem que vir com... Alguém tem que conhecer você, a sua história, o seu trabalho no Brasil, o seu trabalho em missões. Não dá para você começar a fazer missões na sua vida aqui na Finlândia. Você tem que ter tido uma história, uma trajetória anterior.
Eu só pude ser enviada pela Missão Vida em Foco porque eu tive 12 anos de serviço na Missão Vida em Foco, né, com as crianças vítimas de violência. Então, eu tenho um respaldo para poder falar e estar aqui. Então, assim, você, dentro do seu contexto, você tem uma história que você está construindo. Então, faça isso com excelência, faça isso com dedicação. Né? Se você tiver tempo de fazer um curso, faça um outro curso técnico, um curso de enfermagem, um curso, qualquer área que Deus te despertar a mais, porque você vai precisar de um pouco mais, não vai ser simplesmente conhecimento da Bíblia, né? Ou você vai precisar de um pouco mais, né? Muito bem. De alguma ferramenta a mais para te ajudar nesse campo missionário. Agora eu queria poder te falar um pouquinho sobre a realidade do que a gente está fazendo aqui. É possível? Muito bem, fique à vontade. Tá bom, eu queria contar a historinha, sabe? Eu vou vender meu peixe. Muito bem, a gente está aqui para ouvir. Pronto. Como eu falei para você antes, né? Há alguns anos atrás, Deus me despertou para essa questão da Europa e a situação dos refugiados. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Mas sabe uma coisa que você guarda no coração, né? E nem fica pensando muito sobre aquilo. Eu não ficava muito pensando sobre aquilo. Quando eu vim para cá, uma realidade que eu vi bem de perto foi a realidade dessas pessoas, dos refugiados, dos imigrantes. Porque eu também sou imigrante aqui. Sim. Eu também estou enfrentando os mesmos desafios que eles, que é da adaptação, o desafio do idioma. E eu fui para... A primeira coisa que a gente faz aqui que é chamado um programa de integração. Quando você é refugiado ou imigrante e você está legalizado no país, você tem direito a estudar o idioma gratuitamente no país. Certo. O governo ele viabiliza isso. Então, é aquilo que é chamado de período de integração. Meu período de integração, ao todo, serão 3 anos. Então, Uau. Esse meu primeiro ano é um ano totalmente voltado para a questão do idioma, para aprender o idioma. E a minha sala de aula, mais ou menos uns 20 alunos, 20 colegas, e somente eu cristã, né? Somente eu falando português, ninguém mais falava português. Só um rapaz que falava espanhol, que era da Guatemala, mas todos os outros ou falavam árabe, ou falavam inglês. E aí eu comecei a convidá-los para ir à igreja. Você me pergunta como eu conseguia fazer, eu acho que era mímica, eu não sei, o tradutor, usava o que eu tinha, a ferramenta que eu tinha, né? E Deus dá graça. E aí, quando a gente começou a convidar, eu percebi que essa igreja que a gente estava indo, eles não tinham experiência de trabalhar com estrangeiros. Eles sabem trabalhar bem com finlandeses, mas eles não sabem trabalhar com imigrantes ou refugiados. Eles nunca tinham feito nada para esse público. Sim. E aí, isso, ao ponto assim, até da recepção, do acolhimento ser bem frágil, ser difícil para eles, por causa da timidez, eles não sabiam como fazer isso. Então, eu senti que eu fui visitar uma das pessoas da igreja, uma irmã da igreja, em fevereiro, e aí eu peguei e disse assim para ela, olha, eu queria vir para cá porque eu sinto que a gente poderia fazer alguma coisa por essas pessoas, pelos refugiados, pelos imigrantes. Eu quero levar meus amigos de escola para a igreja, mas a igreja não está pronta para acolher eles, né? Eu queria que a gente pudesse orar sobre isso, para que a gente pudesse fazer alguma coisa. E aí nós oramos, só que aí quando terminou a oração, ela me disse, Misa, isso foi em fevereiro, ela disse, em dezembro eu recebi um casal dos Estados Unidos que deixou uma oferta de $400 e eles disseram que essa oferta era para ser usada para se nós fôssemos trabalhar com refugiados e imigrantes. Então, assim, foi algo que muito... Deus preparou tudo, até o dinheiro para fazer isso. E aí nós mandamos uma correspondência para a liderança da igreja local, pedindo autorização para fazer um trabalho no escritório, que é onde a gente realiza semanalmente agora o café missionário. E aí é um local que a gente prepara, um ambiente mais leve, um ambiente de acolhimento, em que a gente oferece, e a gente deixa portas abertas, a gente convida as pessoas do bairro, a gente convida quem quiser tomar café com a gente, tomar chá, e a gente vai conversar, a gente vai aprender o finlandês juntos,
porque eles vêm com muita vontade de conversar, de fazer novas amizades. Muitos imigrantes e refugiados são muito solitários, não têm novos amigos, e para eles é muito bom ter novos amigos, né? E não existe melhor forma de você apresentar Jesus, que é seu melhor amigo, quando você também é amigo de alguém, né? A melhor forma é você se tornando amigo dessas pessoas, e aí mostrando seu coração. Depois que você mostra o seu coração, aí eles se abrem para ouvir, né? E aí nós já temos tido a oportunidade de vivenciar algumas coisas muito interessantes, de conhecer histórias muito marcantes, de pessoas que são verdadeiros sobreviventes, né? Uau. Alguns cristãos que vêm de histórias de muitos traumas, que precisam realmente de um suporte da igreja, que precisam ser acolhidos. Por exemplo, tem um jovem, eu não posso citar nomes, mas tem um jovem que ele é do Afeganistão, que ele tem 22 anos. Quando ele Sim. morava no Afeganistão, o pai dele era político e foi assassinado pelo Talibã. A Uau. mãe dele era professora, e só que a mãe dele já tinha se convertido ao cristianismo, e só que ela tinha diabetes, então ela foi ferida e ele levou a mãe para o hospital. Isso ele tinha 16, 17 anos quando isso aconteceu. Quando ele levou a mãe dele para o hospital, porque a mãe dele era cristã, ela não foi atendida. Foi negado o atendimento para ela e Caramba. ela veio a falecer nos braços do filho porque ela era cristã, porque ela professava a fé em Cristo. Então esse jovem ele chegou aqui na Finlândia sozinho há alguns anos atrás. Ele mora numa casa com vários outros refugiados, mais ou menos 150 refugiados que moram na casa que ele mora, nesse abrigo. E ele é uma pessoa que sofre até hoje com traumas, né? Que tem depressão, que precisa de apoio, sabe? Que precisa ser acolhido numa nova família. Ele sente falta de ter uma família, porque ele não tem mais ninguém no mundo. Ele não tem irmãos, ele não tem pai, não tem mãe, não tem primos, todos morreram. Poxa. E aí, qual é a família que ele pode encontrar se não for a família em Cristo? Então, assim, esse momento que a gente está construindo, e ele está nesse processo de construção, dessas portas abertas, esse café gostoso que a gente está... E isso o nordestino faz muito bem, né? Eu só não fiz tapioca ainda porque não teve jeito, mas eu tô doida para fazer uma tapioca. Né? Esse acolhimento que o brasileiro faz tão bem, sabe? Isso está ajudando muito e está sendo uma porta de missões muito interessante. E está contagiando as outras pessoas da igreja que não tinham vivência e tinham até um pouco de preconceito, dificuldade de como conversar, de como se aproximar, de como demonstrar o amor em Cristo, né? Isso tem sido assim, tem sido todas as quintas-feiras, tem sido momentos muito, muito prazerosos. Nós temos a semana passada, agora a gente pôde entregar uma Bíblia para um jovem que é muçulmano, ele recebeu a Bíblia em árabe, né? É. Então, cada vida dessas é muito preciosa e são histórias muito especiais. Então hoje o teu trabalho está, assim, o que Deus tem colocado diante de você é mais esse trabalho com os refugiados. Sim, sim, E tem muito a ver com a sua formação. Você é assistente sim. social, né, no Brasil. Isso, tem Aí muito você a ver não com pode isso. atuar ainda com assistente social, né? Não, não posso, e nem sei se vou atuar como assistente social, porque tem a questão da validação, Tem que tem praticamente fazer uma outra faculdade, burocracia. né? Exatamente. Mas isso não me assusta. Eu só É, estou perguntando a Deus assim, Senhor, é isso que que o é Senhor isso, quer? né? É. Isso não me assusta, não. Que cearense é bicho corajoso. É. Né? E o que me lembra, no final disso tudo, é a questão do que tem em 1 Coríntios 3:9. O quanto Paulo fala que somos cooperadores, né? Nós somos apenas cooperadores do reino. Então, quem convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é o Espírito Santo. Então, nós Sim. estamos aqui apenas para cooperar no reino, né? Nós não estamos para atrapalhar, estamos para cooperar. E Paulo, muitas vezes, ele usou esse termo cooperador. Então, assim, eu tenho buscado, nesse momento, eu estou na fase exatamente de localizar esses cooperadores que podem ajudar a gente nesse momento missionário que a gente está tendo aqui na Finlândia, junto com os refugiados e imigrantes, né? Não somente junto aos meus colegas de sala de aula, mas também a todas as outras pessoas que Deus tem trazido até nós, né?
eu estou numa fase de mapeamento desses colaboradores e estou buscando em Deus também novas pessoas que queiram nos apoiar em oração. Realmente a gente precisa muito de oração, de sustento espiritual. Se alguém quiser nos ajudar também materialmente, amém. Mas a nossa prioridade nesse primeiro momento agora é a questão do sustento, realmente, pessoas que queiram amparar espiritualmente essas pessoas, sabe? Lembrar, hoje é quinta-feira, eu vou orar pela Finlândia, eu vou orar por aquele grupo que está se reunindo Qual naquela é o igreja horário? pequena. Qual é o horário que se reúnem? O horário daí, na igreja. Aqui a gente se reúne às 18h30, Isso no de Brasil 18h30 seria. até às 20h30, até às 8h30 da noite. Tá, isso, você está 6 horas à frente do Brasil, né? O Brasil Exatamente é 6 meio-dia e horas. meio. Exato, meio-dia e meio. Pronto, o Brasil é meio-dia e meio. Então você que está aí no Brasil assistindo, né, interceda por esse trabalho. E se tiver um chamado para a Finlândia, um chamado geográfico, né, para ir servir na Finlândia, ajudar, passa a Finlândia lá e vai ajudar a Mirza. Faça todo o preparo, tem que saber pelo menos o inglês, é indispensável. Não dá para chegar falando português e tentar dar um jeito. Não dá. E de preferência o finlandês também. Ou quem sabe tem intercâmbio onde os jovens, né, Isso, podem estudar, sim. podem fazer Existe o parte. intercâmbio, sim, existe intercâmbio para jovens, existem diferentes ferramentas que você pode utilizar para tentar chegar aqui na Finlândia, né? Mas como eu sugeri, se você sentir no seu coração, se alguma vez pulsou Finlândia, ou se agora está pulsando no coração, Finlândia, Finlândia, se você começar a orar por nós e sentir, Finlândia, Finlândia, né, entre em contato com a gente, que a gente tenta apoiar você, indicar conversar em particular para poder Pronto, de ajudar repente programar você. essa visita de campo, né? Espiar a Visita de terra, como campo, você sugeriu conhecer, anteriormente. exato, espiar a terra, tem que espiar a terra. Então, se você autorizando, Misa, eu vou pedir para a produção, como eu brinco com meus colegas, A produção? colocar aqui embaixo do vídeo o contato da Misa, né? Para quem Eu acho quiser. que você pode colocar também o contato da Missão Vida em Foco, porque aí seria mais interessante, porque como eu sou Ótimo, vinculada à missão, eu acho que fica mais, eu me resguardo um pouco mais, porque ótimo. Então a através gente da coloca da instituição, a missão. instituição me indica, entendeu? Claro, a instituição sempre vai filtrar, vai ter as suas Isso, ferramentas você já. entende isso melhor do que eu, você já está mais Claro, tempo na Europa e sabe que a gente tem que filtrar muitas vezes algumas claro. É. situações. E a instituição já vai fazer essa parte. Agora, a missão Vida em Foco, ela é sediada em Fortaleza? Ela é sediada em Fortaleza, mas nós temos base também em Cabo Verde, na África, já há mais ou menos 5 anos, e Sim, também tem um trabalho na Alemanha. certo. Ótimo. Misa, então, para a gente encerrar, como é que as pessoas que estão aí assistindo podem ou devem orar por você, pela sua família e pela Finlândia? Em poucas palavras, como é que as pessoas devem interceder por vocês nesse momento? Como é que nós podemos orar? Eu acho que primeiro eu preciso de graça de Deus para aprender o finlandês. Eu já estou na fase intermediária, já passei da fase básica do aprendizado finlandês, mas aprender um novo idioma no, na hora dos 47 minutos do segundo tempo não é muito fácil, não. Então, assim, eu preciso de muita graça de Deus para o aprendizado do idioma, certo? Isso, e eu preciso graça também de Deus porque meus filhos não estão aqui, meus filhos estão no Brasil e eu quero trazê-los para cá e para isso vai precisar de recursos. Nós precisamos que Deus nos ajude a levantar finanças para que a gente consiga trazer pelo menos o meu filho mais velho para cá, que ele quer vir e a gente quer trazer ele para cá porque é melhor quando são 2 ou 3 reunidos, é mais aconchegante, né? E a saudade é uma coisa que bate muito forte, né? Você sabe disso, a gente precisa, se a gente puder trazer, pudesse trazer todos, a gente trazia debaixo da asa, mas não pode, né? Pronto. Agora, muito bem. Mas em relação ao ministério, eu acho que principalmente assim, para Deus levantar mais finlandeses interessados em trabalhar com os refugiados e imigrantes. Porque uma coisa sou eu, que sou também imigrante, conversar com eles. Outra coisa é quando eu tenho um nativo Envolvido no cristão que se projeto. dispõe a também dedicar tempo, a conhecer, a se envolver. Isso faz uma diferença tremenda para eles.
Ótimo. Isso nós vamos pedir de novo para a produção listar aqui, né, seus pedidos de oração, mas muito bom. Eu quero até deixar já uma dica para os outros missionários que vão assistir esse vídeo, que eu já errei muitas vezes no que você acertou agora, que são pedidos de orações mensuráveis. Porque às vezes a gente pede oração, que Deus me abençoe, né, a minha família e tal. A gente faz pedidos de orações muito genéricos, mas você fez pedidos onde a gente pode mensurar. Então você pontuou, eu preciso... Como é que você começou? De graça para aprender o finlandês, idioma. Pronto. Então, isso é mensurável, porque a gente vai orar por você, daqui a algum tempo nós vamos ver a diferença no progresso. Talvez pareça besteira para quem está no Brasil. Vamos lá, Senhor. Age, Senhor, Amém. nessa mente. Mas é muito importante, né? Que Deus dê aí essa porção pentecostal para a gente ter essas línguas aí mais compreensão melhor. É verdade. Seria bem recebido, Senhor. E depois essa questão dos filhos, né? Irem para o país. É uma coisa também mensurável, que a gente pode acompanhar o processo disso. A questão de um finlandês, pelo menos, né, dos finlandeses se envolverem com o trabalho específico que você está fazendo com refugiados. Mas o que você pediu? Acho que só. A graça do Senhor me basta, por enquanto. Amém. Mirza, muito obrigado. A gente já avançou aqui no nosso horário, nosso tempo, na verdade, de gravação. Mas eu te agradeço pela disponibilidade, você e seu marido. A gente, como conversamos em off um pouquinho antes de começar, a dificuldade com as ferramentas que a gente ainda tem, a gente vai chegando lá. Deus abençoe o trabalho de vocês aí, a sua missão, sua família, e esses seus pedidos de oração. Eu já quero fazer a minha contribuição em oração também, dizendo que Deus abençoe você, que seus filhos cheguem aí, que esses finlandeses sejam levantados para cooperar na obra, e despertar o povo para trabalhar com refugiados, que refugiados entreguem a vida a Jesus. Isso. E apesar da frieza, que alguns compreendem como frieza, apesar do desafio, eu olho para tudo isso como potencialidade. Eu vejo tudo isso como potencial. Porque quando o homem está fraco, aí que Deus é forte. Então eu vejo tudo isso, todas essas fraquezas e fragilidades nesse universo da Finlândia como verdadeiros potenciais, debaixo da unção do Espírito Santo. Amém. Mirza, forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês aí. Em bom finlandês, Siunausta. Siunausta. Eu digo também Siunausta? É assim, é igual? Sim, é como se você dissesse bênção, Siunausta.